Bem-vindos ao bloco 4, temática: Biologia do sistema genital e do desenvolvimento. Pois é, chegamos àquele momento de conectar todos os pontos. Nesta nossa análise final, a quarta e última dessa sequência, a gente vai pegar tudo que vimos, sabe? Das moléculas aos tecidos e trazer para a nossa realidade, para o nosso papel que é fundamental como educadores. A grande pergunta é, tá, mas o que tudo isso significa na prática? Vamos descobrir juntos. Então, a questão que vai nos guiar hoje é bem profunda e direta. Como é que a histologia, que é o estudo dos tecidos, se transforma numa ferramenta e numa ferramenta poderosa para a gente discutir temas sociais tão urgentes? Como que uma simples lâmina de microscópio pode virar um manifesto sobre raça, gênero e capacidade? Vamos começar com o nosso primeiro exemplo. A gente vai colocar a pele sobre o microscópio para confrontar um dos conceitos sociais mais antigos e, infelizmente, mais divisivos que existem, a ideia de raça. Olha só, olhando para este corte de pele, a gente vê essas células aí, os melanócitos. E é bem aqui, nesse nível que o olho nu não consegue alcançar, que a biologia nos conta uma história surpreendente sobre a cor da pele. Uma história que, acreditem, tem o poder de desarmar preconceitos. E aqui está o ponto-chave, que esse slide deixa claríssimo. O senso comum poderia até nos fazer pensar que tons de pele diferentes significam um número diferente dessas células, certo? Mas a verdade histológica é outra, completamente diferente. Todos nós temos essencialmente a mesma quantidade de melanócitos. A diferença não é numérica, gente, ela é funcional. É sobre o quanto e que tipo de melanina essas células estão produzindo. E essa citação é demolidora. Pensem um pouco nisto. Hierarquias sociais inteiras com consequências devastadoras foram construídas em cima de algo que a biologia nos mostra ser apenas uma variação bioquímica. A ideia de raças como categorias biológicas separadas, ela simplesmente desmorona quando a gente olha para os tecidos. Agora, vamos levar essa mesma lógica para o nosso segundo exemplo. Vamos mergulhar na histologia das gônadas para entender como o desenvolvimento desses tecidos revela a complexidade do que a gente chama de sexo biológico, indo muito, mas muito além daquela definição simples de XX ou XY. A determinação sexual não é como apertar um interruptor de luz, liga e desliga. É bem mais parecido com uma cascata, uma sequência de dominó, sabe? Onde cada evento vai acionando o próximo. Começa lá no nível cromossômico, que vai orientar o desenvolvimento das gônadas. Daí, as gônadas produzem hormônios, e esses hormônios vão, literalmente, esculpindo o fenótipo final. É uma verdadeira orquestra de eventos biológicos. E aqui está o ponto crucial. Numa cascata tão complexa como essa, variações podem acontecer em qualquer uma das etapas. E a biologia nos ensina que isso não é um erro ou uma doença. Condições como a intersexualidade são, na verdade, manifestações naturais da diversidade biológica humana. São resultados possíveis dentro desse imenso espectro de desenvolvimento. E essa ideia resume tudo, né? Diversidade não é um defeito que precisa ser corrigido, é a regra do jogo da biologia. Olhar para a histologia é entender que a natureza não opera em caixinhas binárias, mas sim com um repertório gigantesco de possibilidades. E isso nos leva direto ao nosso terceiro e último ponto de análise, o capacitismo. Vamos ver como a histologia nos força a separar o funcionamento biológico de um tecido do valor que é intrínseco de um ser humano. Na tela, temos os tecidos que nos permitem interagir fisicamente com o mundo, o músculo estriado e o neurônio motor. Eles são a base biológica do movimento. Só que a sociedade, muitas vezes, pega essa função biológica e a transforma de forma errada, numa régua para medir o valor de uma pessoa. E a histologia nos joga na cara uma pergunta essencial. Uma variação na capacidade de contração de um músculo, ou na condução de um impulso nervoso. Isso diminui a humanidade de alguém? A performance de um conjunto de células pode, de alguma forma, definir o valor de uma vida? A resposta, claro, é um sonoro não. E esta é a mensagem central. Função biológica não é e nunca deveria ser sinônimo de valor social. O capacitismo nasce exatamente dessa confusão, dessa ideia de que uma variação funcional de um tecido justifica a exclusão de alguém da sociedade. Então, depois de analisar pele, gônadas e músculos, a questão volta para nós. Como educadores do Profibio, qual é a nossa responsabilidade nisso tudo?
Como a gente pega essas verdades que o microscópio nos mostra e as transforma em ferramentas para uma sala de aula mais justa, mais cidadã? A nossa missão está perfeitamente visualizada aqui. A gente atua exatamente nessa encruzilhada poderosa, onde o rigor da ciência encontra a responsabilidade social e o humanismo. Ensinar biologia não é só sobre fatos e processos. É sobre formar cidadãos que entendem a base biológica da diversidade humana e, por isso, a respeitam. E isso se traduz em 3 atitudes que são fundamentais para a nossa prática. Primeiro, ter sempre uma postura investigativa, questionar, ir atrás do porquê das coisas. Segundo, uma profunda responsabilidade social, usar a ciência como um verdadeiro antídoto contra o preconceito. E terceiro, unir o rigor com a humanidade, ensinar que o biológico e o social estão totalmente entrelaçados. Portanto, o nosso chamado final é este. A lâmina de histologia, nas nossas mãos, deixa de ser um mero objeto de estudo. Ela se torna um argumento vivo, uma prova material para a gente ensinar cidadania, empatia e respeito. Esse é o poder que a gente tem. Esse é o nosso papel. Com essa missão em mente, a gente encerra essa jornada pelo bloco 4. Mas a conversa, claro, não para por aqui. Fiquem ligados nos próximos vídeos para aprofundarmos esta jornada do desenvolvimento. Bons estudos e até a próxima!